Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre o paradoxo do uso da tecnologia. O que é o paradoxo do uso das tecnologias e que relação isso tem com as guerras? Vamos ver? Então, você talvez já tenha ouvido falar na palavra paradoxo. Você já ouviu falar alguma vez? Então, quando você pensa em paradoxo, você sempre imagina a ideia de algo que está sendo usado para dois extremos, algo que parece contraditório. Por exemplo, como acontece com as tecnologias. As tecnologias elas têm sido usadas para coisas muito boas, como vocês podem ver, nos hospitais as tecnologias ajudam a salvar as pessoas, ou também acontece muitas vezes que as tecnologias ajudam o seu dia a dia, tudo que você usa no seu smartphone, nos seus aparelhos eletrônicos, mas por outro lado, infelizmente, a tecnologia também é usada para coisas negativas. Ela é usada para golpes, para prejudicar pessoas, para roubo de informações, para passar desinformação, que seria aquela informação que só vai te prejudicar, mas também ela é usada para um dos piores fins que podemos dizer, que seria do seu uso, são as guerras. As guerras têm conflitos de interesses, tem muitas coisas por trás, mas também tem o mau uso da tecnologia, que é o que vamos falar um pouquinho na aula de hoje. Então vamos saber um pouquinho mais sobre o tema, falando agora sobre o Pacífico, conhecendo o Pacífico. Hoje eu vou apresentar para vocês o Pacífico, como o nome dele já diz. Ele está em busca da paz, ele é bem tranquilo, e o Pacífico, na verdade, ele é obcecado por tecnologias. O Pacífico ele não tem aquela preocupação de uso da tecnologia para o mal, porque ele realmente quer usar para o seu benefício, o seu dia a dia, e por isso ele está sempre buscando coisas novas na área de tecnologia. Ele já cresceu usando o smartphone, ele já desde pequeno tinha o acesso a tudo isso, então realmente para ele automação, tecnologia, tudo isso faz parte do seu dia a dia. Mas ele faz um uso especial da tecnologia que seria nos seus estudos da matemática. O Pacífico, ele estuda a matemática com a ajuda de uma tecnologia bem interessante, que seria o GeoGebra. Você já ouviu falar no GeoGebra? Se você não lembra ou você não conhece, você vai conhecer na aula de hoje e vai saber um pouquinho mais sobre o que seria o uso de um software de geometria dinâmica que permite você trabalhar vários tópicos da matemática, e um deles é o que a gente vai ver hoje aqui junto com o Pacífico, o que ele está estudando. Ele está estudando sobre equação, inequação, suas representações gráficas. Vamos ver então como que ele está usando essa tecnologia. E lembrando que na plataforma vocês vão ter aí o acesso ao tutorial, ao vídeo que ajuda a acessar o GeoGebra. É bem simples, vocês assistem o tutorial e depois acessam livremente aí pela internet. Não tem nenhuma restrição, vocês conseguem rapidamente o acesso. E depois vocês conseguem também trabalhar como nós vamos ver aqui na aula de hoje, tá certo? Vamos lá? Então vamos ver aqui como que o Pacífico na sua aula de matemática com as tecnologias ele vai usar para fazer gráficos de uma função quadrática. Você se lembra o que é uma função quadrática? Então a função quadrática é quando ela tem o x ao quadrado, quando ela tem pelo menos ali o x elevado a 2 ou elevado ao quadrado, a gente chama de função quadrática. Ali a gente tem três exemplos, A, B e C. F de x igual a x ao quadrado, B, f de x igual a x ao quadrado menos 4 e C, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Então aqui estão as três funções que nós vamos representar no GeoGebra, que é o que o Pacífico está estudando agora junto com as tecnologias. E vocês vão ver como a gente pode explorar o GeoGebra para compreender melhor os gráficos das funções. Vocês se lembram como que é o gráfico de uma função? Vamos recordar juntos, então? Então, pessoal, aqui vamos usar o GeoGebra para fazer o gráfico de uma função quadrática, tá? Observem aqui no canto esquerdo, que ali tem f de x igual a x ao quadrado. Quando você usa o GeoGebra para colocar f de x igual a x ao quadrado, ele já vai representar esse gráfico que você está observando. É o gráfico da parábola, e ela está voltada para cima, é o gráfico do f de x igual a x ao quadrado. Observem que quando é somente f de x igual a x ao quadrado, ele está bem centralizado ali no gráfico. Se você olhar o ponto mais embaixo, que a gente chama de vértice, ali é o ponto 0 e 0, Ele está metade ali à esquerda do eixo y e outra metade à direita do eixo y. Então esse é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. E agora o que muda se eu vou acrescentando mais elementos nessa função? Qual que é o impacto sobre o seu gráfico?
Então é interessante justamente vocês fazerem esse tipo de atividade no GeoGebra e mudando a função, somando um número, subtraindo um número, somando mais 3x, tirando 3x, para ver o que vai mudar no gráfico. Esse processo dinâmico, junto com a tecnologia, ajuda você a perceber as mudanças do gráfico aí da função quadrática, que sempre será uma parábola. Nesse caso, parábola voltada para cima, porque o x ao quadrado é positivo. Se fosse x ao quadrado negativo, seria voltado para baixo. Mas vamos ver o que muda quando eu somo alguma coisa ou subtraio? Vejam agora esse outro exemplo. Ó. F de x igual a x ao quadrado menos 4. O que vocês percebem de diferente nesse gráfico da parábola em relação ao anterior? Vocês notaram? O outro gráfico estava acima do eixo x, né? E o ponto mínimo estava bem em cima ali do 0 e 0, que é o vértice da parábola, né? Aqui a gente tem a parábola que ela está mais embaixo, olha, lá no menos 4, né, o seu vértice. Então você tem a diferença, ela desceu. Por quê? Porque eu subtraí menos 4. F de x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado menos 4, fez com que a parábola fosse mais para baixo, né? Bem diferente da outra que era f de x igual a x ao quadrado, onde o vértice era exatamente no 0 e 0, ali o ponto mínimo, tá? Então é interessante que vocês façam várias mudanças e observem o impacto no gráfico, por isso que vocês depois vão tentar acessar por conta, né, lá o GeoGebra com a ajuda do tutorial que ficou, né, para vocês nos vídeos adicionais. Então vamos ver outra mudança, ó. O que vai acontecer agora? Ó? Observem a função ali do lado esquerdo, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2, né? Agora o que mudou? O que a gente percebe? Né? O mais 2 jogou a parábola mais para a direita, né? E a gente tem o menos 3x que teve aquele impacto ali que ela não ficou muito mais para baixo, né, como a anterior, mas a gente já teve a mudança dela, não está no 0, 0, né, como a primeira, que era f de x igual a x ao quadrado somente. Então é importante que você faça várias mudanças e vai percebendo o impacto no gráfico da parábola. No GeoGebra, você pode trabalhar outros gráficos, você pode trabalhar também o f de x igual a x sem ter o quadrado, para você ver como que fica a reta, 3x, para você experimentar realmente os diferentes gráficos. Mas na aula de hoje estamos com o nosso enfoque, né, na função quadrática, que é aquela que tem sempre o x ao quadrado, e vai gerar sempre uma parábola, só que a parábola pode ser voltada para cima, para baixo, né, dependendo se o x ao quadrado é positivo ou negativo. Nesses exemplos todos, o x ao quadrado era sempre positivo, né? Então a parábola ficou sempre voltada para cima. Mas as mudanças que nós percebemos foi quando eu somei um número, subtraí um número, ou então somei mais 3x, tirei 3x, a parábola ela pode descer, ela pode ir mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo, depende do que você está somando ou subtraindo no x ao quadrado, que é o que garante que vai ser a parábola, tá certo? Então, não deixem de fazer esse processo aí de experimentação no GeoGebra, pessoal. Então aqui, agora é para vocês, ó. É para vocês pensarem um pouquinho, né? Eu falei para vocês que a concavidade da parábola, ela vai ser para cima, se for positiva, para baixo, negativa. Aqui a gente tem y igual a x, menos x ao quadrado, menos 3x mais 2. Então agora é a vez de vocês escolherem aí como vai ser o gráfico, né? Então, com vocês. Então, pessoal, observem aqui, ó. A gente tem, né, y igual a menos x ao quadrado menos 3x mais 2. Observem que o x ao quadrado ele é o quê? Positivo ou negativo? Tem o menos antes, não tem? Então a concavidade vai ser para baixo, né? Então seria ao contrário daqueles gráficos que nós vimos hoje, né? Seria voltado no sentido ao contrário para baixo.
Então sempre prestem atenção nisso, né? Se for x ao quadrado e tem um positivo na frente, o positivo não precisa aparecer, né? Se não tem sinal, é positivo. E aí vai ser a concavidade voltada para cima. Se for negativo, concavidade voltada para baixo. Solta a vinheta de podcast. Então, pessoal, esse podcast ele fala sobre o paradoxo do uso da tecnologia. Vocês vão saber um pouco mais sobre esse paradoxo que nós estamos falando nessa aula, né? O uso da tecnologia para o bem, para o mal. É bacana que vocês assistam e depois vocês vão poder também, né, ver completo aí na plataforma. Vamos falar sobre o tema o paradoxo do uso da tecnologia. Você já parou para pensar por que é um paradoxo o uso da tecnologia? Quando pensamos em paradoxo, é justamente porque pode ser usado para dois objetivos. Ao mesmo tempo que a tecnologia foi feita para o bem, no primeiro momento, ela tem sido usada muitas vezes para o mal. Por isso que ela o seu uso se torna um paradoxo. Vivemos em uma era em que a tecnologia se tornou uma parte indispensável de nossas vidas, proporcionando inúmeros benefícios e avanços significativos em diversas áreas. No entanto, ao mesmo tempo, também testemunhamos como essa mesma tecnologia pode ser usada de maneiras prejudiciais e até mesmo destrutivas. Um dos cenários mais complexos em que esse paradoxo se manifesta é na guerra. A tecnologia tem sido usada de uma maneira inapropriada, gerando mortes. No entanto, mesmo o arsenal tecnológico, que é usado para o bem, é usado para fins nefastos, como esse que mencionamos agora sobre o uso para guerras, armas de alta precisão, sistemas de inteligência artificial, cyberataques. Então, são muitos os objetivos realmente que não eram o objetivo original para o uso da tecnologia. Então, pessoal, não deixem de acessar o material complementar, né, o Saiba Mais, que está aqui na plataforma. Tem o vídeo do GeoGebra, tem outros vídeos adicionais bem interessantes que vão complementar o conhecimento de vocês. E vamos então agora para a nossa frase de conclusão. A nossa frase, ela resume, né, o que a gente viu hoje como tema central. O paradoxo do uso da tecnologia seria o seu uso ao mesmo tempo para o bem e para o mal. Até mesmo para um dos seus piores usos, que seria a guerra. Mas sem dúvida necessitamos muito da tecnologia, que é um grande avanço para a humanidade. Ótimos estudos a todos e até a próxima.